Oiê, vamos ver. Te mandei um convite. Vamos ver se agora vai. Boa noite, Má. Tudo bem? Boa noite, joia. Continuo não te vendo. Engraçado que quando eu saí, eu entrei pelo teu. Eu vi nós duas. Mas agora é que eu não vejo. Estranho, né? É uma configuração do seu. É, depois a gente vê. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, eu tô ótima. Cheguei correndo da yoga, mas deu tempo. Tá Só bom. coloquei um casaco. Esperar uns minutinhos, que tinha um pessoal entrando, eu vi. Vamos ver se o pessoal volta. Aí a gente começa. Um Tá bom. minutinho, uns 2 minutinhos. Aproveitou o feriado? Descansei, graças a Deus. Tá precisando. Ai, Foi. bom. Bom, né? E você? Foi tudo bem aí? Foi tudo jóia. Aproveitei, descansei, fiz de tudo. Se divertiu? Me diverti, deu para fazer Tá. de tudo. Preguicei, estudei, trabalhei na sexta-feira. Delícia. Eu também trabalhei um pouquinho, mas depois eu aproveitei para descansar esse feriado. Ai, Agora, legal. agora vai ser puxado até o Natal. Ah, vamos começar que o pessoal vai voltando e a gente vai papeando aqui. O que que você acha? Vamos tocar o barco. Por causa da hora. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ai, quer se apresentar para o pessoal que está entrando aí no meu perfil, que ainda não te conhece? Com certeza. Meu nome é Soraya Franchini, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com a parte energética. Eu sei que é um universo paralelo, um mundo novo, mas é um mundo muito gostoso, onde a gente pode ter alguma consciência da nossa vida e seguir esse fluxo de uma forma mais leve e amorosa. Eu trabalho especificamente com reiki, com barra de axis, com linguagem do corpo. É uma forma da gente se curar com a medicina egípcia, com os conhecimentos egípcios. Sim, eu sou muito E grata. Hum, eu trabalho com o reiki, eu também dou curso de reiki, né? Aos finais de semana, alguns. E é onde a gente faz a nossa elevação de vibração, né, Má? Você sabe sim, aí um pouquinho. sim. Sou a minha professora de reiki, né? Uma querida, uma grande amiga. E é um caminho sem volta, né? Depois que a gente começa a cuidar da nossa energia e elevar a vibração, a gente não quer cair mais, né? Quando cai, a gente já logo corre para poder subir de novo. Exato, exatamente. O cair faz parte, mas a gente se levanta rapidinho. Esse que é o pulo do gato, eu digo, né? Porque a gente falar um pouquinho aqui de vibração, a gente mantém o nosso padrão, né, médio para alto, e o dia que cai é importante cair para a gente poder observar, né, aonde precisa melhorar, mas já se eleva rapidamente. Sim, e é Porque não pode importante. ficar, né, nessa elevação baixa o tempo todo. É. E por isso que é importante essa consciência do momento presente, né? Porque se a gente vive no piloto automático só na fazeção, a gente nem percebe como que tá a nossa energia, como que tá a vida, a gente só vai seguindo. Agora, se a gente já tem hábitos, práticas no dia a dia, a gente consegue se observar, quando cai, a gente já logo, opa, a gente já se cuida para poder voltar, né? Se levantar, exatamente. O que a gente não pode viver no piloto automático, porque a gente tem que estar em observação com nós, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, porque tudo isso dita o nosso hoje e o nosso futuro, a nossa colheita. É. Então, as vibrações são extremamente importantes a gente estar atento com isso. E é legal, né? Eu tava
Tava conversando hoje, assim, com uma querida, uma amiga minha, assim, que quando a gente sobe, assim, é como se a nossa energia, a gente tem essa observação, é como se estivesse surfando numa maré, né? A vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo, né? E eu achei muito legal, foi coincidência a gente marcar essa live para logo depois do feriado, porque hoje é um dia assim que a gente pode, as pessoas, né, podem perceber bem no dia a dia como que funciona, né? Eu vejo dois padrões de pessoas, aquelas que aproveitam o feriado e descansam, enfim, organizam, saem do piloto automático e aí usam isso como combustível, como uma carga energética para começar a semana e com projeto e focar e vai, e você vê que as coisas vão acontecendo e é o tipo de pessoa que você vê que realmente a vida flui, né? A pessoa vive de uma forma mais leve. Tem aquela que aproveita o feriado, sai do piloto automático, mas já volta para a rotina. Poxa vida, Reclamando. lá vamos nós de novo, esse lugar, essas pessoas, e parará, e já entra no modo reclamação, né? E aí a E energia que estava lá no talo, que podia ser ali uma propulsor para a pessoa fluir, a pessoa já explodir. e cai, né? O que que acontece? A gente usa essas questões, vamos usar o feriado, porque foi a que acabou de passar e foi o exemplo que você deu. Existem pessoas que usam para se recompor energeticamente, né? E se divertir, que é importante, e ver amigos, e viajar, família, enfim, fazer o que gosta. E volta com a energia lá em cima. E essa energia, você vai colocando isso no seu dia a dia, você vai trabalhando nisso, né? E as coisas realmente elas vão fluindo, elas vão fluindo. Agora, vou todo feriado com aquela reclamando do trânsito, reclamou que tá frio, o tempo virou, e que já tá trânsito, e que tem que trabalhar, e que não quer para a empresa, e que a semana já vai ser do jeito que você está colocando, É, né? Com todas as situações, porque as nossas palavras, o que a gente pensa, tem um grande poder sobre as nossas vidas, porque é física quântica. é. A física quântica explica. E a gente acaba atraindo essas pessoas para nossa vida, essas situações para as nossas vidas, e por aí vai. Né? É. Então, eu acredito que a nossa vida ela é uma plantação e colheita o tempo todo. O tempo todo. E eu trabalho muito com as leis universais, né? E a lei que fala muito disso é a causa e efeito. Então, é assim, é uma plantação e uma colheita, é o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que observar o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz, né? Como que a gente age para poder plantar e colher essas questões. Porque tem muito poder as nossas palavras, muito poder os pensamentos e o que a gente sente também. O que a gente sente ainda tem um poder 5.000 vezes maior do que a gente pensa. Então, tem que ver que tipo de energia que eu estou sentindo, que eu estou colocando em cima do meu trabalho, em cima da minha rotina, em cima do meu dia a dia, da minha família, do cônjuge, enfim. Tem muitas situações para a gente observar sobre isso. E assim, para as pessoas mais pragmáticas, assim, talvez elas achem essa coisa de energia muito místico, muito viagem, né? Sou viajante, né? Mas a gente sabe que existe, que é igual antena, igual Wi-Fi, igual Bluetooth, Isso. né? Isso. Então, o que a gente consegue, assim, a gente não consegue ver, né? As energias, mas a gente consegue sentir. É igual, por exemplo, o Wi-Fi. Então, praticamente toda casa tem um Wi-Fi. As empresas trabalham com Wi-Fi. E a gente não vê, mas a gente está conectado, né? Então, é dessa mesma forma que a gente se conecta com o universo. É, Com o nosso, é como se fosse um Wi-Fi interno, né? é, Então, é. se cada um tiver um Wi-Fi, um modem interno, é o jeito que a gente se comunica com o universo. E aí que acontece também a lei da atração, que todo mundo gosta de falar, mas precisa entender essa lei da atração. Então, as energias estão aí.
seja um Bluetooth, seja um Wi-Fi, ou seja a nossa energia que a gente emana para o universo, né? E atrai as situações da nossa vida, entendeu? Sim. Sejam situações boas ou situações ruins. Por isso que é importante a gente observar muito o que a gente pensa, como a gente age, porque essas situações elas vão retornar para a gente, de algum jeito. Não é porque Deus é injusto, porque não gosta de mim, está me castigando. Não existe isso. Existem leis universais, né? E então, assim, o que você está colocando para o universo? Que tipo, como que está a sua energia, seja ela consciente ou inconscientemente? Algo está acontecendo, né? A gente, é lógico, tem 95% de inconsciência para mais, a gente só tem 5% de consciência, mas esse 5% dá para a gente observar e mudar. E Sim. mudar, ressignificar pensamentos, ressignificar sentimentos e situações. Eu acho muito prático, eu sou muito pragmática, né? Eu sou das exatas. Mas eu acho, eu vejo essa coisa de energia, física quântica, espiritualidade, eu acho isso tão matemático, porque assim, eu observo até no meu dia a dia. No dia que minha energia tá no talo, assim, tá boa, eu vou conseguir produzir, eu vou ter insights, eu vou ter ideias. E aí, se eu preciso entrar em contato com alguém para ver um projeto, eu vou ter energia, eu vou ter aquela coragem, aquela disposição. Então, eu acabo tendo ações proporcionais àquela energia que, consequentemente, como causa e efeito, vai me trazer um retorno, cara, positivo, né? Positivo, exato. E o contrário também acontece, né? Se a gente tá com a energia mais baixa, hoje eu não tô a fim de fazer nada, e aí vai fazer um negócio, aí a energia que coloca ali, que faz, já não dá muito. Eu já contratei, já deixei de contratar pessoas, e isso acontece muito por causa da energia que a pessoa coloca ali na entrevista, no bate-papo. A gente sente, né? Você fala, nossa, essa pessoa tem disposição. Se colocar um desafio, ela vai encarar, né? Não é aquela pessoa que vai entrar ali na poxa e vai ficar reclamando. E aí, você falou, né, de pensamento, enfim, e tem várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que vão ajudar com que a nossa energia fique boa, de disposição, de coragem, de ação, né? E tem coisas que a gente faz no dia a dia que vão colocar a gente no estado mais de deprê, ou mais triste, ou mais Para baixo. negativo. É, Uma são das coisas que me chama a atenção hoje na sociedade, que tem muito impacto e as pessoas não têm consciência, são as músicas, né? As letras das músicas. as músicas, eu ia falar, né? As músicas e a televisão. A Isso tem, televisão. isso tem um grande impacto, porque a televisão ainda pior, eu acho, no meu ver, tá? Eu Uhum. tô colocando, porque a TV você deixa ela ligada e sai. Uhum. E dependendo do canal que tá, aquela vibração, ela tá repercutindo na sua casa, mesmo você não estando presente, né? Uhum. A música também, ela é muito perigosa. Tem que prestar atenção no tipo da letra da música. É. Porque se é uma letra com um pouco mais de sofrência ou algumas outras coisas um pouco mais é, negativas, vamos dizer assim, o seu inconsciente está absorvendo aquilo. Uhum. Por mais que seja legalzinha tal, evite essas músicas do seu dia a dia, porque vai atrair para sua casa. Depois aquela situação que está naquela música vai acontecer na sua vida ou algo parecido, e aí fica questionando por que, que as coisas não estão certas, porque eu não estou certo com ninguém, né? É. Então é uma É. observação o tempo todo. Inclusive as televisões que deixam canais aí falando de notícias ruins. Se tem alguma criança em casa, vai absorver. É. O ambiente vai ser contaminado. Então, É. precisa ter essa sutileza na hora de sintonizar. A nossa energia é como se fosse uma sintonia. Em que canal você quer sintonizar? Em que frequência você quer sintonizar? É. Né? Então, tentar colocar filmes bons,
séries, algo que seja positivo e que agregue informação e conhecimento, né? E as músicas têm um monte de música bacana de elevação alta, um monte. Mas cuidado com as negativas, porque isso interfere demais na vida. Eu não dou uma semana para estar acontecendo algo parecido com o que a música tocou. As coisas são muito rápidas. E aí eu vou puxar aqui até trazendo essa coisa do inconsciente, né? Eu estava fazendo uma aula esse final de semana de contoterapia, que eu estou começando a usar os contos como uma das ferramentas na minha mentoria, que eu assim acho fantástico, porque os símbolos eles bypassam o nosso ego e eles entram no inconsciente, então eles conseguem trabalhar a psique. Né? E aí a professora ela falou um negócio que assim Jung já falava, né? Que por que a gente não consegue fazer o que a gente quer? Por que a gente não tem a vida que a gente deseja? Porque é só vai fazer. As pessoas às vezes olham para a vida do outro, fácil, né? Tipo, fica comparando e tal. Por que você não pega e faz? Porque tem alguma coisa no inconsciente que ainda trava, que ainda bloqueia. E o que está no inconsciente? São essas coisas que vêm de música, de filme, de coisas que a gente viu, vivenciou na infância, as crenças do nosso país, da sociedade, né? Então, e essas coisas ali é como se fossem, eu vejo claramente assim, como se fossem vozes sabotadoras que ficam na nossa cabeça. Não tem como a nossa energia não ficar baixa, porque você vai acreditando naquilo. E aí você vai entrando no padrão de vibração, de energia, de crença, de que relacionamento é sofrer, alguém tem que trair, e que tudo é violento, e que se melhorar estraga, não é? A gente vai começando a acreditar em umas coisas que hoje são super normais. A gente acredita sem saber que acredita. A gente nem se dá conta do tanto de coisa que está aqui no nosso inconsciente, né? E uma coisa também que eu vi esses dias, falando de filme, meu professor também da pós, ele falou, né? Quando a gente dorme, porque a alma ela não dorme, né? A gente quando dorme, nosso corpo descansa, a gente entra no estado expandido de consciência, né? A consciência fica ali, solta. Então, se a gente está escutando uma música de sofrência, a TV tá ligada numa coisa de violência, tudo aquilo vai introjetando no nosso inconsciente, vai gerando padrões alimentares que vão deixar nossa energia baixa e a gente, sem saber, aquilo ali vai direcionando a nossa vida, porque quem direciona a nossa vida é o inconsciente ali, né? Se a gente Sim, porque é a maior parte. Consciência e começar a se cuidar, saber o que está no inconsciente, né? E ganhando consciência, vai. A gente não muda de vida, não muda de padrão. Vai repetindo os ciclos, né? Sim, tem que observar muito essas questões de medo. Mas esse medo, ele é meu ou ele... Ah, minha mãe tinha esse medo, meu pai tinha esse medo. E esses medos eles vão se repetir. Eles vão se repetir. Então, tem que observar muito que se aquilo é uma coisa sua, você viveu um trauma para ter algum tipo de medo, ou se veio de alguém que foi colocado, seja na escola, seja de um amigo, da onde veio aquilo, né? De músicas. E aí você vai acreditando nessas realidades, você vai vivendo isso, porque você acredita nessa realidade, que a vida é dura, que dinheiro é difícil, que casamento não é legal, mas peraí, tem um monte de outras situações que provam o contrário. Então, por que essa discrepância? Por conta das crenças. Como que a gente faz para mudar isso? Leitura ajuda, terapia ajuda, curas internas, né, que na terapia acontecem. As terapias integrativas ajudam. Sim. Mas o parar de reclamar é muito importante. Ele é o mais importante. Reclamar, o nosso cérebro, ele é programado para repetir o que a gente faz repetidamente, né? E pensa e fala. Então, você reclamando, você cria ali, você vicia seu cérebro naquele padrão de reclamação. Tem gente que reclama e nem percebe que está reclamando e só reclama o tempo todo. E não percebe. E não percebe. Exato. E aí, o que você tá, tipo de frequência você está emanando para o universo?
É. Negativa. E que tipo de situação você vai ter na sua vida? Situações negativas. E como que eu faço para reverter? Vamos falar de coisa boa. É. Agradecer. Começar a acreditar em coisas boas, né? Acredita em coisa boa, acredita que o dinheiro é bom, que o dinheiro vem fácil, que o trabalho é bacana. Começa a agradecer, agradece o cônjuge. O agradecimento, ele é a chave para essa mudança. A Ah, mas eu vou gratidão, agradecer. a gratidão Pode está falar. na escala mais elevada ali, né, Sô? Quando a gente Sim, fala energia, né? frequência. É O agradecimento, ele é elevação altíssima. Então, assim, mas eu vou agradecer, meu trabalho está ruim. Ainda bem que tem um trabalho, tem que começar a mudar a ótica. Então, isso. se tem que mudar a ótica. Pega tudo que você tem uma casa, né? Tem um trabalho, pode não ser o trabalho que você almeja, mas você tem. Porque para você ter o trabalho que você quer, você precisa agradecer o que você tem, o salário que você tem. Agradeça o que você tem para você ter mais e mais e mais, É, né? é, Então foi dessa forma que eu conduzi a minha vida já há muitos anos atrás, né? Então aprendi a agradecer o que eu tinha na época para eu conseguir triplicar a minha carteira, sim. entendeu? E a parte financeira também. Ah, mas pô, eu quero mais, eu quero mais. Se você não sabe administrar o que você tem hoje, como que você vai conseguir administrar o dobro? É. Entende? Aí, E o agradecimento, ele tem que ser feito do fundo do coração. Um dia ou outro você vai fazer da boca para fora, mas isso é treino. É agradecer porque abriu o olho, porque tem duas ternas, porque tem um chuveiro quente, porque tem uma cama para dormir. E assim você vai, com essa ótica. Aconteceu um acidente, parou no trânsito, agradeça, agradeça. Porque pode ser, às vezes, até um livramento, a gente não sabe. é verdade. Ou existe N formas de olhar a situação. Eu sempre tento fazer isso na minha vida, olhar com o positivismo para qualquer situação. Já É, aconteceram milhares de. Porque assim, os desafios eles vão acontecer. Não vou ser hipócrita aqui e falar, não, olhou para o positivo, não vai acontecer os desafios. Eles vão acontecer. Só que a forma com que você vai encará-los vão ser de forma diferente. Então, pode vir os desafios aí mais pesados, você vai ver de forma mais leve. Vai sim, ser tudo mais tranquilo, entendeu? Mas a chave é o amor e a gratidão. sim. E Até para quem está comentando, te passando a perna, fazendo mal para você, olha com amor aquela pessoa, foi o que ela aprendeu, é o que ela sabe fazer. Olha com amor que as coisas mudam, até a visão dela sobre você muda, é, é verdade. Nossa, não é? lindo. Uhum. E tem muitas técnicas, né, Su, para ajudar. O reiki é uma delas, a barra de axis também é uma que ajuda, né? Todas essas técnicas de vibracionais e curas que acontecem ajudam a fazer elevação, É, tá? Só que a questão é, eleva, só que a gente também ensina você se manter, que são exato. essas questões. Não adianta só elevar, saiu lá da sessão, dá 2 dias já caiu, mas a pessoa tem que aprender a se elevar, É, né? Então, é importante manter essas práticas diárias de autoobservação, né? Isso não acontece da noite para o dia. Isso leva tempo. Tem gente que é um pouco mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. Vai cada um no seu tempo, a vida tem que ser leve, né? é treino, Mas né? Igual academia. é igual a academia, é uma construção. Você É, constrói um corpo, você constrói essa parte, né, mental, psíquica e emocional e de elevação de vibração. Ah, você sempre está com a elevação, com a energia lá em cima? Às vezes eu caio também, mas eu subo rápido, entendeu? porque a Porque eu gente já está tenho esse nível. consciente, né? Eu É, já tenho nível de consciência, eu tenho técnicas, eu uso reiki, eu uso outra aplicação de reiki. Conversas são muito produtivas, porque é onde a gente consegue virar as chaves, junto com conversas com pessoas com pensamentos expansivos, sim, né? E então existem inúmeras formas da gente conseguir observar e melhorar e transcender e se curar e viver uma vida tranquila e leve, do jeito que a gente almeja, do jeito que a gente almeja. tem anos já. Eu não começo meu dia sem fazer que seja uma meditação rápida.
Mas assim, sem ter esse momento meu de presença, de sentar, respirar, deixa eu sentir o meu corpo, como é que ele tá hoje. Ainda mais a gente que é mulher, a mulher ela tem 4 fases no mês, né? A gente menstrua. Então tem época, tem fase que a gente tá mais com a energia mais alta, tem época que a gente tá mais introspectiva, isso é normal, isso faz parte da natureza da mulher, né? Então, já tem anos. Eu estava hoje ainda também conversando com essa mesma amiga minha. Se eu não começo o meu dia presente, sabendo como que tá minha energia, eu não sei se hoje eu tô mais vulnerável ou não. Porque tem dia que a gente tá mais vulnerável, tem dia que a gente entra num lugar, aí tem dia que alguém fala alguma coisa, você logo sente energia, a energia não tá muito boa, aquilo impacta a gente já Sim, cai, às vezes cai e fica, né? É difícil às vezes a gente sair, dependendo do dia, dependendo do momento. Às vezes eu passei por uma situação que me abalou emocionalmente, aí eu saí de casa, já não estou muito bem, encontrei com alguém que me falou alguma coisa, pronto. Já entrei ali num lugar que não é legal e de repente só vou sair no dia seguinte. E às vezes eu tenho uma reunião importante, tenho um projeto importante para fazer, não consigo fazer direito porque minha energia ali está toda, né, sim. prejudicada. Então, eu não começo meu dia sem saber como que eu estou, sabendo se eu estou mais vulnerável hoje ou não. Sabendo se, não, hoje eu estou bem, hoje eu consigo até ajudar um monte de gente, hoje eu vou distribuir energia, né? Porque senão a gente fica muito refém de tudo que acontece. Precisa começar a criar essa clareza, essa expansão. E às vezes perceber, pelo que você está falando, a sensibilidade que a gente está. Né? A gente fica sensível. Como é que eu tô hoje? Às vezes a gente fica, os hormônios, eles ficam horas altas, horas baixas, então é importante observar se é um dia que você está um pouco mais nervosa, tentar ficar mais introspectiva, evitar brigas nesses momentos e vão acontecer situações para isso. É autoobservação o tempo todo. Gente, dá É, muito trabalho, mas funciona assim, a gente não pode deixar a vida. Se a pessoa te xingar na rua, tomar uma fechada, só pensa, não fala. Esse é o primeiro passo. Depois você até para de pensar, fala tudo bem, amor e luz para essa pessoa, entende? Às mas vezes a você até gente fala, na próxima você só pensa, na outra você não fala, na outra semana luz e amor. Ô, Sô, mas a gente vai ganhando maestria, né? A gente vai aprendendo, Sim, com né? certeza. E É, aí a vida fica mais simples. E eu queria falar aqui de outras situações que ajudam na elevação da vibração, sabe? É, a meditação é desafio falar, né? Mas acontece a meditação, você senta lá para 5, 10 minutos, tenta acalmar a mente, porque a ansiedade hoje está fazendo com que as pessoas não param, não parem a mente. é, E a maioria das situações e respostas que a gente precisa está na hora que a gente consegue parar a nossa mente. é, E muita gente fala, no banho tem um insight. Lógico, é uma forma de você fazer meditação. Uma meditação ativa, mas né? é, E se você parar 5 minutos, tentar relaxar, também é você condicionar a sua mente. É um treino, igual exercício físico. Para 5 minutos, respira, se conecta. Perceba como está a sua respiração, os seus batimentos cardíacos. Perceba como está o seu corpo, está tensionado, está relaxado. Isso tudo vai ajudar também a melhorar a vibração, frequência, né? é. O tomar sol, eu tô falando coisas muito simples, gente. Tomar sol. Ah, nossa, mas dá câncer. Não dá câncer. Não dá. 5 minutos a 30 minutos, não tem problema. Não tem problema, porque o sol é luz, é É, alta vibração, é, entende? E aí as é, pessoas estão acostumadas a trabalhar em ambientes fechados, tudo bem, faz parte, mas sai 5 minutos, sai 30 minutos, toma sol, toma é. sol. Agradeça o sol por ele estar aquecendo a nossa terra. Agradeça o sol por fazer parte do nosso grande Brasil, porque tem país que nem muito sol tem, E sabe? o sol, ele é super responsável. Eu esqueci agora qual que é o hormônio, mas ele é super responsável por um hormônio
que a gente produz com ele, sem ele a gente fica super depressivo. Tanto é que países com pouco sol, o índice de suicídio é altíssimo, É né? alto, é alto. Exatamente. Então, estou falando coisas simples, coisas básicas, mas para a gente olhar, tá chovendo, a pessoa reclama que tá chovendo. Ah, tá sol, reclama que tá muito sol. Vamos agradecer cada fase, né, das estações, porque essas estações também passam na nossa vida, né? A colheita, a plantação, aquela hora de regar as plantinhas, porque tudo isso a gente vive e a gente colhe muito. Então, é muito importante E é um tudo isso. processo, né, Sô? Eu costumo falar um dia de cada vez. Porque não adianta a gente ter ansiedade também e começar a achar que eu tô numa maré E vai baixa mudar. e amanhã eu vou começar a me alimentar melhor, ouvir coisas melhores e amanhã Exato. minha vida já tá outra. Até porque o processo de mudança ele é gradativo, né? Você tá habituado a falar, reclamar, tá habituado a ficar fazendo fofoca, tá habituado a ficar escutando notícia ruim, a Isso. escutar só música de sofrência. Então, são vários hábitos ali para você ir. E não precisa cortar tudo de uma vez, né? Vai indo de Aos acordo com poucos. e vai observando. Eu acho que é muito legal também ir observando, por exemplo, eu não assisto mais jornal, eu não assisto TV, eu tenho TV em casa só para assistir seriado e Netflix, essas coisas. É, Mas há muitos anos eu não vejo TV assim. Mas, tô aqui com o jornal aberto, né? Tá passando aqui um jornal, tá passando um negócio de violência. Cara, observar no corpo, como que isso reverbera? Observar os assuntos, como é que não começa? Começa a gerar um monte de assunto em torno daquilo ali, seu corpo começa a reagir de acordo com aquilo, é porque acontece, mas as pessoas já não param para observar, mas acontece, né? as células, elas entendem por verdadeiro tudo isso. Isso é química, É, entendeu? E aí tem uma resposta. A resposta vai para o universo, essa química, porque o universo também trabalha com química. A gente respira o ar, gente. é. Então precisa observar muito tudo isso. E não acontece da noite para o dia. É igual emagrecimento. Eu quero emagrecer 10 quilos, não vai ser da noite para o dia. É. Entende? Então, assim, é um pouquinho, é uma escada, imagine uma escada. Então, é um degrauzinho por dia, ou por semana, entende? Tem que ser uma coisa, tem que ser leve, mas ao mesmo tempo tem que ser observador, tem que ser observador da sua vida, né? Então, eu sou protagonista da minha vida. Eu tenho que me observar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu estou cantando, o que eu estou pensando, sabe? Se eu estou lavando uma louça, eu tenho que entender qual que é a temperatura que está aquela água, como que está o sabão, a textura das coisas. É uma observação. É. Ô, Sô, e uma outra coisa que eu estava lendo esses dias, relacionada à neurociência, o nosso cérebro, ele não, o nosso corpo, era neurociência, estava falando de cérebro, mas que acaba impactando todo o corpo. Ele não Sim, distingue o que é mito, o que é verdade, ilusão, do que é realidade, né? Ele entende tudo que a gente introjeta dentro da verdade. gente, ele entende como uma verdade. E todo o nosso corpo, ele reage de acordo com aquilo que a gente está introjetando. Exato. O nosso corpo ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, o nosso cérebro. Então, se passou uma fake news e você viu, você acha que é verdade aquilo, seu corpo vai produzir químicas de verdade daquilo. Você vai ter medo de sair na rua porque você viu que ali na esquina viu numa notícia que teve um assalto. E às vezes pode ser verdade, pode não ser. Mas aquilo Porém, repetidamente acaba gerando um padrão do inconsciente, né? Aí a pessoa daqui a uns anos começa a agir de uma forma e não sabe nem de onde surgiu aquele bloqueio, aquele medo, enfim. De tanto de coisa que ficou vendo a respeito, que nem aconteceu com a própria pessoa, só que o cérebro, o corpo, ele não entende que não aconteceu com a pessoa. De tanto que ela viu ou ouviu, aquilo se tornou verdade. Ou sim, sou, e dependendo do que for, se é uma notícia, se gera um medo, o medo é uma vibração baixa. E o medo, ele é altamente atrativo. Então, o que a pessoa vibra no medo, acontece. Na maior parte das vezes acontece.
Isso é muito importante relatar, porque a gente falou de vibração. Então, assim, o que você tem muito medo, geralmente acontece. É Se tem medo de verdade. ficar doente, vai ficar doente. Se tem medo de ser assaltado, vai ser... Porque o medo vai atrair a situação. É, Mesmo que seja inconsciente. O inconsciente, uma pessoa vai atrair o inconsciente, de repente, do ladrão. E é, vai dar match. é. Isso É em várias incrível. situações da nossa vida. Várias. É. Eu gosto muito, eu li o livro uma vez que chama Seja Assertivo. Eu nunca mais esqueci. Que ele. E eu trouxe pra minha vida, assim. E aí, assim, você faz uma coisinha, vamos supor, só por amanhã, né? A gente já tá de noite, fazer um teste. Vamos supor que eu estou assistindo a live. Amanhã eu vou fazer um teste. Eu não vou escutar música de sofrência pra ver o que que vai acontecer. Aí você observa. Ah, aconteceu isso, aí no outro dia você testa outra coisa. E aí você vai testando e você vai observando, você vai ver que as coisas vão melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, e vira um ciclo vicioso positivo, né? E, Agora, se você tem uma crença ou alguma coisa de que, aí minha energia caiu, aí fez um negócio com energia baixa, vai dar errado, vai dar errado, porque você estava com energia baixa, você já fez acreditando que não ia dar bom, não dá bom. Aí você confirma a sua crença de que o troço não ia dar bom, aí você fica pior ainda. Então, a gente, com essa coisa de energia, de vibração, que tem tudo a ver também com as coisas que a energia, a vibração vai resultar na ação que a gente faz, positivo ou não, que vai trazer um isso. resultado. A Então, é colheita. positivo, e trazer outro positivo, e outro positivo, e outro positivo, a gente vai ficando cada vez melhor. Agora, se é negativo, também vai acontecendo, né? Deu Isso, vai cagada, se aí sabia, motivando. aí vai dar cagada de aí vai. Aí a pessoa daqui a pouco tá no fundo do poço e não sabe nem onde que começou. Exato. As coisas vão somando, É, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por isso que tem que ter essas pequenas ações, essas mudanças nas ações, para não somar, né? Passa tempos, passa anos, e você está somando o quê? A negatividade. Agora é, tem uma questão aqui importante. A sofrência. Por exemplo, eu vou em algum lugar que tem a música, tá tocando a música sofrência, tem que ir embora? Não tem que ir embora. Só que se o seu dia a dia é na positividade, não tem problema. Aquele momentinho é, ser dessa forma. Às vezes você está no aniversário de alguém, está numa comemoração bacana, né? Você quer cantar, só que não é o grosso da sua vida. É é, uma exceção. É uma exceção, é. né? Que é o que eu faço. A minha vida, ela é baseada na positividade, beleza? Quando acontece alguma coisa, eu observo e tento encontrar em mim o porquê que aconteceu. Se cair, eu tento levantar. Mas a exceção acontece. De eu ir nos lugares e estar com essas músicas, ou eu vou em algum médico que está passando uma tragédia na televisão, entende? Mas na minha casa não circula isso. É. Isso é Tem, legal, assim, as pessoas falavam comigo, eu sou extremamente sensível, né? E, e eu, assim, por muito tempo, tinham situações, tinham coisas que realmente eu não conseguia ficar perto porque eu realmente sentia. Eu vou contar aqui, tipo, esse final de semana eu saí, aí fui num rolê, e aí começou a tocar umas músicas assim, não era nem tanto sofrência assim, mas era um estilo que eu normalmente, no meu dia a dia, eu não escuto. E normalmente eu não interagiria. Menina, falei, gente, que bom, tô evoluindo. Porque assim, eu ouvi, eu dancei, eu brinquei, sabe? A gente vai ganhando também uma armadura do tipo, é como isso. se assim, se tivesse um escudo, o negócio acontece, você brinca, você participa, você vê, e você não é O afetado por momento. aquilo, né? Mas demorou Isso, o anos pra chegar momento. nesse ponto, hein? É uma coisa de momento. Você tá atenta, que é orar e vigiar, né? Então eu tô nessa balada, nesse lugar com essa música, eu curto, mas aquilo não, eu não absorvo. Eu É, não pego para mim aquela situação e vivo. é. Entende? Tem que tomar cuidado para o inconsciente não absorver, mas o que não pode é fazer parte da massa da vida, tudo isso. É. Ô, Sou, pra gente ir entrando aqui pro final da live, a gente está no momento do nosso planeta, queria fazer uma introdução sobre esse tema. Eu já falei que algumas vezes eu sinto que eu vou falar cada vez mais, assim, que eu acho que é
Não vou falar nossa, eu sinto como Importante. meu papel falar a verdade, falar o que está acontecendo, levar informação, levar clareza. Quem quer acreditar, acredita, quem não quiser não acredita, enfim. Mas a gente está num momento em que a própria vibração do planeta Terra está mudando, né, Su? O E que aí está hoje a gente vê muitas pessoas doentes e não estão entendendo o que está acontecendo, mas é um impacto também por conta dessa vibração. Então, quem não está entendendo o que está acontecendo, acha que o mundo está o caos, que tá vendo esse aspecto negativo. Eu queria a sua ajuda aqui para a gente trazer um pouquinho de informação do aspecto positivo que está acontecendo. Parece que é ruim, mas é igual uma obra em casa, né? Parece que é o caos, mas é para uma coisa boa. Dessa coisa de Exato. destruição do planeta e como que as pessoas estão sentindo. Sim, é assim, o planeta Terra está passando por uma transição planetária de mudança de vibração. Então, o planeta ele também tem a sua própria vibração. Ele tem um espírito chamado Gaia, né? Vivo, né? E A árvore é viva, as plantas são vivas. a O planeta natureza. é um grande ser ali, né? Exato. E ele habita a gente. Então, a gente já tem que ser grato por esse planeta estar acolhendo a gente. Esse é um ponto de gratidão. Mas o que acontece? O planeta está vibrando cada vez mais rápido e mais alto. E como que a gente enxerga isso? As coisas estão acontecendo muito rápido. O dia está passando rápido, não é? Você pega essa lei de causa e efeito. A hora que você faz uma coisa, você já tem ela de troca, seja positiva ou negativa. Antigamente demorava anos para as coisas acontecerem. Então isso é uma prova de que a vibração está rápida do planeta. Então as coisas é tomar lá da cá. Né? Então a gente está estudando e a gente está aqui como agente para passar, né, agente de conhecimento, para passar esse conhecimento, assim como outras pessoas já passaram para mim também, para a gente poder expandir um pouco a nossa consciência e fazer essa transição planetária junto com a Terra. Né? Então a gente se melhora, ao mesmo tempo a Terra se melhora. Muitas pessoas se melhoram, a Terra melhora mais ainda. Né? E o que é essa passagem? Não é passagem de lugar para lugar, é vibracional. Então a Terra está vibrando em quarta, quinta dimensão, porque era a terceira dimensão e já migrou. Quem está acompanhando essa evolução expansiva já está vibrando junto com a Terra na quarta e quinta dimensão que ela está oscilando. E quem está ainda na terceira dimensão, vibrando nas músicas, no materialismo, né, no julgamento, nas críticas, né, vai viver na terceira dimensão. Porém, vai começar a ter essas questões de muita ansiedade ou depressão. A Terra ela vai passar para a quinta dimensão com você ou sem você. É uma escolha. Quinta dimensão é um nível de energia e é um nível de vibração, de frequência, e ele é mais evoluído também, se a gente parar para pensar, né? Na quinta dimensão a gente não tem medo, a gente não tem aquela necessidade de controle, a gente flui. Eu falo que eu tô surfando, eu falo que delícia isso daqui. A gente surfa com a vida, né? E você falou, exato. Cara, eu penso aqui, daqui a pouco, pá, o negócio surgiu. Esses dias eu tava pensando, eu falo, cara, eu precisava de alguém comercial comigo, porque eu não sou do rolê do comercial. Daqui a pouco alguém surgiu, Marcele, opa, como assim? É muito louco o negócio, né? Quando a gente tá ali vibrando alto e tá com um propósito positivo e tá nessa energia. Então, acompanhando o planeta, acompanha o planeta Terra. As pessoas ficam com muito medo, e o medo é normal, porque é algo novo. Mas, cara, depois que você vai, é maravilhoso, né? Quando eu caio para terceira, assim, quando eu caio um pouco, eu logo percebo. E eu tô muito sensível às energias. Acho que eu comentei isso na terça-feira, né? Quando foi ontem foi domingo. Ontem, no início da noite, assim, eu tava sentindo minha energia meio que cair. Eu falei, mas que coisa estranha. Na mesma hora eu percebi. Foi me dando um sono profundo do nada. Um rolê estranho, eu falei, gente, aí comecei a pensar em coisas, projetos da semana, mas pensando no nível de controle.
Porque eu não preciso controlar. Minha semana tá toda programada, tá tudo Exato. e eu percebi que eu tava entrando no nível mental do controle. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí parei, meditei, respirei. Aí logo eu fui intuída. Mar, domingo à noite, gata. A galera tá tudo reclamando porque é domingo à noite, porque a semana vai começar. E eu tô muito, eu tô captando, assim, é muito louco, né? Só que, assim, é uma delícia também, porque a gente ganha uma maestria sobre a nossa própria vida, né? Assim, é um poder de realização e de felicidade, de paz, que eu antes eu falava, cara, isso não é possível. E é, né? É muito gostoso. Porque a gente escuta desde criança, ai, domingo à noite, a música do Fantástico, é depressão. Não é. Sabe o que eu faço domingo à noite? Eu faço uma pipoca, eu assisto um filme. E pra mim é maravilhoso naquele momento. Depois eu durmo e faço a minha semana ser maravilhosa. Eu nem Hoje adoro é domingo. segunda-feira. Eu também adoro. Hoje é segunda-feira, acordei, tava chovendo. Cara, tá tudo bem. Eu vou continuar minha vida dessa forma, ainda bem que tá chovendo, porque precisa ter água nas represas, sabe? Então, são essas pequenas questões que a gente precisa observar e ajudar na nossa elevação com a elevação desse planeta Terra, que ele está se elevando. E aí quem tá hoje sofrendo, quem tá muito ansioso, o negócio é assim, soltar. Se tá passando, porque a gente sente essa energia do planeta, né, Su? Eu cheguei a minha última sessão com a Marise, eu já falei da Marise aqui, ela foi minha terapeuta multidimensional. E aí teve uma sessão que eu estava muito em conflito, assim, ela falou, Má, você está tentando sustentar as duas dimensões, não é possível. Tipo assim, tinha resquícios ainda da terceira dimensão que de vez em quando vinha, e quando via eu me apegava, sabe? Uhum. E aí ela solta, fica só na quinta. Se você tentar sustentar as duas, você vai entrar em conflito. E muita gente hoje tá doente, tá tendo conflito interno, não sabe o que fazer da vida, é porque tá sentindo essa carga de energia para soltar o controle e ir para a quinta dimensão, que é uma vibração muito mais elevada e é só alegria, mas está se mantendo ainda na terceira, né? Resistindo a ficar na terceira por conta desses padrões que a gente tem, da necessidade de controle, os medos, as crenças. E é assim, ó, o controle, quem tem é Deus, não somos nós. Então, a partir do momento que a gente acredita em algo maior, independente, não estou falando de religião aqui, porque eu nem tenho religião. A partir do momento que a gente tem a fé e a gente acredita em algo, numa força maior que conduz a nossa vida, a gente larga o controle. Porque senão a gente vai viver como? Preocupado. Preocupar, a gente vai preocupar a nossa mente e vai baixar a vibração. É outra situação. Então, não se preocupa. Tudo que acontecer, larga na mão de Deus. Larga no universo. Põe na mão de algo maior que você acredita. Na quinta dimensão não tem preocupação, né, Su? E assim, porque tem fé, porque tem essa fé elevada. Entendeu? Tem hora assim que eu fico assim, gente, porque assim, eu sou um peixinho, eu sou assim, tá? Um monte de cardume aqui, eu sou aquele peixinho, né? Ao contrário. Das pessoas que eu convivo e parará, todo o ambiente, né, de trabalho, que eu vivi a vida toda. As pessoas não têm esse tipo de consciência, enfim, até de crença até, né? E eu entendo, assim, não tô aqui falando de um julgamento, mas assim, aos olhos de muitos, eu sou doida, né? De ficar falando essas coisas de energia, né? Mas assim, aí quando alguém comenta alguma coisa, ontem eu escutei um comentário. Aí eu fico assim, gente, mas se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem nesta vida? Não tem com quem, não tem quem confiar, né? E a gente estuda muito, né, Sou? Então, assim, eu sou muito pragmática, então isso me ajudou muito, porque eu sempre na minha caminhada, eu vou dando um passinho, como eu te falei, deixa eu fazer um teste, deixa eu dar um passinho, aí vou. Aí, com esse estudo todo que eu passei, religiões, filosofias, física quântica, neurociência, parará, eu vou vendo que, cara, tem estudo, tem embasamento científico para eu tomar esse pequeno passo. Então, eu vou tomar esse pequeno passo e vamos ver. Aí, vou tomar mais um pequeno passo e vamos ver. Isso. É assim, ó.
Dá o primeiro passo que Deus coloca a escada. É. Ai, que delícia. É a fé, você acreditar que aquele projeto vai dar certo. Mas se você não der o primeiro passo, como que Deus vai colocar a escada? Porque existe tal do merecimento também. Não. E A tem a sua nossa, fé, nossa parte, né, Sou? A nossa, não vai cair do sim. céu, assim, a gente tem a nossa parte. Exato, então dá o primeiro passo, se arrisca, tô com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Pega fé, porque o medo ele é ausência de fé. Pega É, fé, se eleva e vai, porque as coisas não dão certo. Deus não desampara ninguém, 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 ninguém. Somos todos filhos dele. Então a gente e, tem que ir por esse lado, um lado mais positivo, mais gostoso, sabe? sim, Seja o que for, seja qualquer situação, sempre tem um lado positivo. E eu acho que as respostas estão dentro da gente. sim. E eu não sei ver a vida pelo lado positivo, então silencia a mente, dá um descanso, você vai conseguir, porque a resposta está aqui dentro, porque nós somos um pedacinho de Deus, uma Exato. centelha divina, né? Então as respostas elas não estão na internet, elas estão aqui dentro. Exato. No Nem um nosso, terapeuta, ninguém vai te dar a resposta. no nosso Vou Wi-Fi. aproveitar e fazer um gancho para o meu trabalho, né? Que a minha mentoria ela é totalmente voltada para isso, né? Eu uso ferramentas terapêuticas, mas eu não me denomino terapeuta, eu me denomino mentora, porque eu sempre fecho um número de sessões e é sempre com um olhar no futuro, né? Do tipo, o que está incomodando hoje, né? Qual que é o desconforto hoje? Qual que é o teu medo hoje? E aí, Aham. de acordo com toda a crença de física quântica, essas ferramentas que a gente tem, então vamos aqui dar o primeiro passo. E aí eu pego na mão da pessoa e a gente vai indo, dando pequenos passos. E é incrível, às vezes, tipo, sei lá, em 4 sessões a pessoa já é outra, assim. Eu falo, nossa, a gente podia acabar aqui agora. Porque é isso, é essa fé, mas eu entendo o medo das pessoas, porque eu senti muito esse medo. E a gente que é muito pragmática, muito do mental, e às vezes Emocional. viveu a vida toda num ambiente muito racional, e meta, e resultado, parará, é difícil mesmo a gente começar a confiar em algo que a gente está sentindo, que a gente não sabe o que, que é, e começar a fazer diferente. É muito assustador, né? Então eu acho é importante assim, né, a gente buscar pessoas, e por isso eu comecei meu trabalho, e eu tô amando meu novo trabalho, que é pegar na mão da pessoa, tipo, vamos aqui, gata, tem ciência aqui por trás, ó. Você pode, você consegue, vamos embora. E a vida Ah, vai ficando maravilhoso. melhor. E um mito assim que tem muito, né, isso por conta das religiões, enfim, é que para a gente se espiritualizar, a gente tem que abrir mão do dinheiro. E, cara, eu tô vendo que quanto mais a Ah, gente se tá. espiritualiza, mais fácil o dinheiro vem, né? A Não gente tem nada a ver. e, cara, não tem nada a ver. Eu lembro uma vez que eu tava num retiro, e aí eu lembro que eu me maquiei e tal, e eu, não muito, né? Mas assim, me arrumei. E aí eu fiquei, entrei numa noia, né? Eu falei, gente, mas pra que passar batom, rímel? E aí eu parei assim, meditei, aí me veio assim, Marcele. Eu sei que Deus não caga, né? Mas eu falei assim, gente, Deus tá cagando. Se eu tô com maquiagem, se eu tô com batom, se eu tô com que roupa, se eu tô com jogo. Ele quer que eu faça o rolê aqui de me conhecer, de ser uma pessoa de vibrar alto, de, sabe, fazer o bem pra mim, e depois conseguir fazer bem pro outro e ajudar aí, ó, fazer a transição desse planeta. É isso que ele quer, ele não tá nem aí pra isso. E essa coisa de abrir mão do dinheiro não tem nada a ver, até porque a gente vê de Deus, é tudo um, né? Então, quando a gente acha que tem que abrir mão de alguma coisa, a gente está ali na 3D ainda, que é a separação, a crença da separação. É que assim, ó, só fazendo um parênteses. A gente, O a gente dinheiro, começou no assunto, a gente foi lá pro outro rolê, mas eu tô amando. não, mas o dinheiro, ele é uma vibração. Então, se você acha que a espiritualidade é versus dinheiro, não é, é conjunto, porque é uma vibração. Então tem que, mas o trabalho ele é uma vibração. Então, quer mais dinheiro? Entra na energia do dinheiro. Aceita o dinheiro, acha que o dinheiro é fácil, resolve tuas dívidas. Porque É, como que vai ter dívida? A dívida é tipo o lado oposto de é ter o dinheiro. escassez, né? Mas o dinheiro ele é vibração, o trabalho é vibração, É. entende? Então não tem nada a ver da espiritualidade ou é espiritualista, né?
Não. ou tem dinheiro. Não tem nada a ver isso. Dá para casar as duas situações lindamente de forma fácil. É. Uma outra coisa também que eu já ouvi, eu entendo, porque isso vem das religiões, assim, você é uma pessoa, você tem uma mediunidade e tal, então se você trabalha com falando de espiritualidade e tal, você não pode cobrar. Eu falo, gente, mas eu sou um espírito. Eu não consigo me separar do espírito que eu sou. Então, eu não vou ter dinheiro para nada, assim, né? É diferente de, por exemplo, vou fazer. Isso vem muito do espiritismo, né? Vou fazer aqui uma mensagem psicografada de benfeitoria para não sei o que lá, vou escrever livro, igual Chico Xavier fazia, né? E ele não cobrava nada. É totalmente diferente, mas a gente está entrando numa dimensão, na 5D, que a gente está vibrando muito alto e a gente se sente como um ser além desse corpo. E aí, quem acredita em espírito, cara, a galera tá com a gente como sempre esteve. A gente, Sim. consciente e inconsciente. A diferença é que agora a gente tem consciência. Então, assim, E não tem como eu separar eu ser espiritual, agora eu sou só carne, e aí eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Não, agora eu sou só espírito, e agora meu trabalho é totalmente voluntário. Não tem como separar, a gente é não uma tem pessoa como. só, né? Eu acho assim, muito importante que eu faço, e isso eu acho que eu faço há muitos anos, desde criança, talvez, desde a pré-adolescência, vai. E isso me faz muito bem. Isso eleva meu nível de vibração muito alto e eu continuo fazendo. É que são trabalhos voluntários, né? Então, eu sou mentora, me procura alguém que às vezes precisa, não tem uma condição e eu tô com disponibilidade na agenda, cara, eu fecho com essa pessoa, eu atendo ela de graça. Não consigo e, cara, vou pagar depois. Lógico, eu tenho meu limite de tempo, meu limite de tudo, né? Obviamente. Mas, assim, trabalho voluntário sempre fez parte da minha vida. Então, é isso que a gente pode fazer, né? Mas não tem como separar eu ser além do corpo e eu agora só corpo, né? É assim, ó, Espiritualidade e dinheiro. Não tem essa não separação. tem. Não tem, porque assim, para a gente trabalhar com a espiritualidade, não tem nada a ver com o espiritismo. Eu nem vou falar de espiritismo aqui, porque eu não vou falar de religião. Espiritualidade a gente investe em cursos. A partir do momento que você investe para o seu conhecimento, é uma faculdade. Você está se É. formando em algo. E como que eu não vou cobrar depois? Uma coisa é eu pegar e falar 10% da minha agenda eu vou fazer doação. Isso é uma coisa. Porque doação também é importante, é vibração. Outra Sim. coisa é eu investir em cursos durante anos, me formei, alugo um espaço, eu tenho custos mensais e eu não posso cobrar. Então, assim, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tive investimento de tempo, de dinheiro, eu alugo uma sala, eu pago livros, né? Eu pago uma estrutura para eu poder fazer atendimentos e melhorar. Agora, se eu quiser nesse meio fazer uma doação de um atendimento por semana, eu posso fazer. Eu faço, eu tenho também a minha parte de voluntariado, Uhum. né? Mas eu também tenho a parte que eu cobro. Então, gente, eu preciso de dinheiro. Sim. Todos nós ainda precisamos de dinheiro para sobreviver, mas não tem nada a ver. Não estou fazendo nada de errado. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Espero que tenha ficado claro. Maravilhosa. Muito bem. Adorei. Viu, Não é galera? isso? Então, ó, Obrigada. vamos elevar essa energia, vamos cuidar do que Exato. ouve, do que come, né? Do que come, Do do que que bebe, do que vê, pensa, do que do que fala. fala. E não precisa se preocupar que você não vai ter que abrir mão de dinheiro, nada. E pode vir com a roupa Exato. que você usa, né? Exato. A Tudo. gente tem que ir trabalhando cada vez menos o julgamento, porque o importante é a índole, é o caráter e é o sentir. O sentir, ele guia a nossa vida, né? Porque é a nossa alma falando com a gente. Então, quando a gente silencia a mente, a gente presta atenção, aqui está a nossa bússola, é o sentir. E aí que está a hora que você vai decidir alguma coisa, sente sobre as coisas. E ali vai estar a resposta certa, a intuição. Exato. O sentir sempre dá a melhor resposta, né? Sair do mental e a gente ir pro E sentir. E o planeta, com a vibração do planeta, isso é cada vez mais necessário, né? A gente aprender a sentir, tomar decisão pelo sentir. exato. Eu tomo as minhas decisões pelo sentir,
né, desde que eu aprendi a trabalhar dessa forma no meu interno e não tem erro. Não Eu tem também erro. não. Ai, maravilhosa, sou, amei. Obrigada, Má. Obrigada pelo carinho, pelo convite, pelo papo. Ai, É sempre muito bom falar da espiritualidade contigo. eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Vamos marcar outras. Eu adorei. Vamos Obrigada sim, a pelo gente seu chama tempo, bastante. pelo seu carinho, pelo seu conhecimento e pela sua energia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Má. Um beijo. Beijo, Uma boa tchau. noite. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite, tchau. tchau. Obrigada, tchau.